Agora, personal, nós vamos passar para você os principais exercícios para trabalhar a musculatura mais de infra, né? Utilizando a literatura que diz que movimentos como esses que nós vamos apresentar para você estimulam um pouquinho mais a musculatura do infra. Mas tem autores que vão dizer para você que não tem tanta diferença, assim, não existe grandes diferenças em relação aos supras que nós mostramos anteriormente. Mas a questão não é nem só isso, a questão também é a variabilidade, né? E você poder fazer avaliações dinâmicas no seu aluno. Como, por exemplo, se alguma parte do corpo tem mais ou menos dificuldade de fazer, por exemplo, uma contração ou encurtamento, que a gente precisa depois trabalhar isso. Então, a ideia não é tentar encontrar o exercício ou os exercícios. A ideia é trazer aqui estratégias de treinamento, como você viu várias ali. Só no supra já dava para, né, fazer um baita treino de abdominal junto com o core, junto com um monte de coisa que você já viu, já dava um baita treino. Mas a gente não se contenta só com isso, a gente quer trazer mais coisas para você, sempre pensando na literatura científica. A musculatura de infra a gente vai mostrar para você e também os oblíquos, né? Vamos mostrar para você tanto exercícios básicos no solo, que claro, também existem as progressões, nós vamos explicar para você como é que funciona, e também lá com o banco a gente vai falar, e tem algumas coisinhas mais aí para você assistir ainda ao longo dessa aula de abdominal aqui nessa série, beleza? Então vamos passar algumas informações aqui bem interessantes sobre o infra, algumas coisas lá do supra, a gente já transfere para cá também, ok? Então, eu não vou assim ser tão detalhista, já vou partir mais para a parte do que é o infra-abdominal, tá bom? Olha só, do que se refere à iniciação, então lembrando, né, que a gente está sempre pensando também no nível de treinamento, aquele nível mais iniciante, o supra e o infra têm algumas diferenças sim, tá? Até inclusive de cadeia cinética, mas a gente nem vai entrar muito nessa questão porque a ideia é ver realmente a variabilidade do treinamento do aluno. Então, eu estou aqui com o Gustavo, ele está posicionado exatamente naquela mesma posição lá do supra, pode ver, ó. Os pés ele já colocou lá, está aqui em 90 graus, ele está deitado, com o corpo relaxado e com o tronco encostado no colchonete. Antes, ele estava fazendo uma flexão, mantendo os pés no chão, isso que ele estava fazendo lá no começo da nossa aula. Agora, a gente vai dar uma dificultada. Então, tem alguns autores que defendem que, a partir do momento que o aluno sai daqui, com as mãos cruzadas, né, para fazer o infra, você já aumentou a complexidade. Já aumentou. Você já pode partir do pressuposto que ele já progrediu ao começar a fazer exercícios de infra. Outros autores vão dizer que não, que cada musculatura vai ter uma particularidade e você precisa trabalhar os níveis dentro dela, dessas particularidades, dessas porções, digamos assim. No caso do infra, eu tenho uma preocupação muito grande na minha prática e eu quero repartir isso com você. Eu vou utilizar aqui o Gustavo como exemplo, depois eu vou também fazer, né, para a gente ver, inclusive, essas diferenças entre pessoas. Mas veja o seguinte, ó, agora ele vai ter o tronco dele encostado no chão e ele vai movimentar agora as pernas. Então, na iniciação tem dois movimentos básicos que a gente começa com o nosso aluno. Primeiro com perna estendida, não primeiro no sentido tem que ser assim, tá? Vamos lá, número 1, com a perna estendida, assim fica melhor para você entender. E o número 2 vai ser com a perna flexionada em 90 graus. Ele vai partir, por exemplo, aqui, ó, da mesma posição como se ele fosse fazer aquele supra que tu ensinou lá. Só que ao invés de ele contrair aqui, ele vai fazer esse movimento aqui, tá? A gente já vai explicar isso para vocês. Então retorna lá, Gustavo, com os pés no chão, por favor. Aí. Esse movimento é um dos que você pode iniciar, só que tem um porém, e esse porém é muito importante, a questão do tronco. A pessoa às vezes não tem força na região inferior, lembra do umbigo? Então agora a força vai vir abaixo do umbigo, basicamente assim que a gente ensina, para ficar bem didático. E ele vai trazer, por exemplo, os pés, né, as pernas em direção à parte central do corpo dele, tirando ou não a região lombar. Então veja, ó, que aqui ele tirou a lombar, ó, e agora pressiona a minha lombar, a minha mão, e volta. Então com a lombar dele, ó, aqui, ó, a minha mão passa. Sobe lá, Gustavo, com os pés. Aqui, ó, ele está apertando a minha mão, ó lá, ó, apertou minha mão e volta. Beleza. Pode ficar relaxadinho agora, isso, fica de boa agora. O que acontece, personal? O que acontece é o seguinte, às vezes o aluno, por isso que autores defendem que esse já é uma progressão do supra. Por quê? Porque a força é diferente, precisa se fazer mais força, porque senão levanta aqui, né?
Já viu aquele aluno que levanta aqui? Aí ele não consegue nem trazer a perna até o meio, por exemplo. Tá? Tem autores que discutem, por exemplo, que não precisa tirar a lombar. Então, faz um movimento sem tirar a lombar, Gustavo, do chão. Ó, isso já é suficiente para contrair o abdômen dele, tá? E tem autores que vão defender para tirar um pouquinho a lombar. Olha lá, ó. Para trazer o máximo de contração aqui na parte superior do abdômen. Isso vai tornar mais difícil. Pode ver que ele já começa a ter uma dificuldade. Claro, temos uma solução para isso, né? Eu posso, por exemplo, chegar aqui, pedir pro meu aluno, ó, segurar aqui no meu tornozelo e fazer o movimento. Olha lá, tá? Isso que nós estamos falando só da primeira parte. Inclusive, aqui eu consigo observar se as pernas dos meus alunos, por exemplo, não vêm mais para a direita ou não vêm mais para a esquerda, eu posso orientar, ó, vem mais retinho, ó, na linha dos teus olhos. Ó. Eu posso orientar o aluno a fazer, né, esse tipo de autocorreção, digamos assim. Então, essa é uma forma. Pode parar lá, Gustavo, relaxa, fica de boa para não cansar muito também. Olha só, essa é uma forma legal. Outra forma bacana também, que daí é o que mais costumo fazer, fazia muito em academia, hoje eu não faço mais porque eu não estou mais em academia, mas eu fazia muito isso, pegava o espaldar, sabe o espaldarzinho para alongar, e aí o espaldar lá na parte final, a última barrinha do espaldar, o aluno segura com as mãos, ou qualquer parte rígida que seja abaixo, na linha dos olhos, assim, por exemplo, na linha da cabeça, que o aluno consiga ficar com o braço estendido e se firmar. Isso não é para que o aluno faça a força exagerada, não, é só para que o tronco não suba, para ele concentrar a força no abdômen. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o que o Gustavo estava fazendo, só que daí agora, ó, lembra lá que eu falei para você? Ó, aqui. O movimento infra dele vai partir daqui. Aí sim ele tira a lombar, tá? Então ele vai partir daqui, ó, e tira a lombar e volta até aqui. Ó. Esse é um outro movimento, uma forma de variar. Número 2 ou número 1, tanto faz. Particularmente falando, pela nossa experiência de academia, de personal, de estúdio e tal, esse, na sua grande maioria dos nossos alunos que executam, relatam, não são todos, tá? Relatam que esse é mais fácil do que o outro. Por quê? Porque tem uma distância maior, né? Aquele outro tem uma distância maior para fazer mais força e tal. Esse, às vezes, a pessoa consegue fazer até sem precisar segurar. Ou seja, quando eu falei para você que tinha duas formas, não é porque tem que ser primeiro, depois segundo. Não, é que eu gosto de fazer assim, eu peço para o aluno fazer as duas formas e eu identifico qual que é a mais adequada, ou, por exemplo, aquela que o aluno não sentiu dor, não sentiu desconforto, né? Mantendo sempre essa questão da lombar. A lombar ela é um ponto de corte muito interessante para esse tipo de exercício. Aí, claro, a gente vai progredindo o nosso aluno conforme ele passa, né, durante todas as fases de treinamento. De uma forma bem geral, num contexto geral, essas são as principais recomendações. Tem professor que vai pedir, por exemplo, que o aluno faça com os braços estendidos ao longo do corpo ou com os braços em 90 graus. Então, como tu estava ali, só que deitado aqui com a mão aqui. Não vejo assim uma diferença gritante em termos de ativação ou de estimulação. É mais por uma questão de conforto do aluno, por exemplo. A mão aqui embaixo, né? A mão aqui embaixo, até para sentir a lombar. Essa mão aqui embaixo é justamente para ele ter uma autopercepção, também é bacana. Já é uma indicação para o aluno pensar na sua autocorreção, tá? Ali como o Gustavo estava fazendo, ou com as mãos lá ao lado do corpo. Ó, já vi isso aqui. É o que o aluno consegue se adequar melhor ao exercício no início. Porque a iniciação ela é fundamental, que depois da iniciação você vai lapidando o seu aluno até chegar no nível avançado. Tá? Porque não necessariamente esse movimento aqui vai ser legal para ele, vai se sentir desconfortável, vai ficar com um para frente, sei lá. Daí a gente precisa estar sempre avaliando o nosso aluno. Show de bola, né? Show de bola. Isso mais na parte do infra. Aí, claro, a nossa sugestão, assim como a sugestão da literatura, é você começar por esses básicos aqui. Começa com esses exercícios, analisando bem, em conjunto com os outros, né? Com o supra, com o oblíquo, a gente vai falar um pouco também ainda. Mas para que você entenda que não dá para ficar colocando já na barra, né? Ou com caneleira, já começa já cortando etapas. Não, começa com a etapa básica e vai progredindo. Aí sim, claro, nós vamos mostrar, saindo dessa iniciação, a gente vai mostrar também os níveis mais intermediários, mais avançados e também utilizando um grau de dificuldade a partir de uso de implementos. Então, vamos aprender tudo isso aí na prática em personal. Vamos lá aprender? Vamos lá. Variação sugerida aí para a gente progredir o aluno. Vamos progredir um pouquinho então para o infra, fazendo o infra em versão tesoura. Então a tesoura, né, que a gente vai fazer sem elevar os pés.
a gente vai cruzando. Ao invés de a gente elevar, né, os pés, a gente vai cruzar eles, mantendo sempre a perna estendida ali, próximo ao solo. Não chega no chão, no caso. Não chega no chão. Então, ó, aqui nós estávamos aqui, tivemos esse aqui, ok? Isso. E agora a gente vai para esse aqui. E agora cruzando as pernas, né? Isso. Daí ela sempre vai se manter tensionada, né? Sempre vai se manter lá para baixo, estendida. Né? Assim, uma por cima e depois a outra. Isso, exatamente. Uma por cima, depois a outra. E esse já chega a ser um nível mais intermediáriozinho, né? Isso, chega a ser mais Esse aqui intermediário. também, né? Pois é, eu ia falar dele também, que é a bicicleta, né? Que a gente costuma chamar de bicicleta. Esse é mais para facilitar. Facilitar. Então a gente vai fazer... às vezes o aluno não consegue, né, fazer o infra com os dois pés ao mesmo tempo. A gente faz então um alternando o outro, que é a bicicleta, né? Mas com o pé no chão ou o pé aqui? Aí, ele começa aí, isso. Aí uma estende, quando chega, troca, vai a outra. Então, é como se fosse um infra alternado, né? Um infra alternado. Então, um vai ficar flexionado, o outro estendido, e a gente vai trocando. Ele é um pouco mais fácil do que o infra com as duas pernas ao mesmo tempo. Então, a gente facilita um pouco. Talvez um infra introdutório, né, para os nossos alunos seria esse, para ir acostumando com o movimento, né? Para ir acostumando. Pensando na progressão dos níveis também. Exatamente, para ir pensando na progressão. Aqui o tesourinha, né? Isso. E depois, o tesoura já é para dificultar, né? E o bicicleta já é mais para facilitar mesmo, para facilitar. E também, claro, a gente pode dificultar de uma forma diferente, que é incrementando, por exemplo, caneleiras, né? Então, tudo que a gente falou aqui, a gente consegue fazer com caneleira. Vamos fazer um só, né? Mas todos os que a gente falou até agora, a gente consegue fazer com caneleira tranquilamente. Aí, colocar a caneleira no seu aluno. Normalmente, com a caneleira, a gente vai ter que segurar. Né? Normalmente tem que segurar, porque o peso que vai ser gerado lá no final da alavanca vai ser bem pesado. Então, vamos lá. Fazer o infra tradicional. Faz o infra tradicional lá, só para mostrar que a gente consegue fazer com a caneleira, né? E fica bem mais pesado, né? Aí aqui já é avançado, né? Aqui já é avançado, o aluno tem que ser... Treine mais. Sim, com certeza. Tem mais cuidado na hora de subir. Esse aqui, por exemplo, é um exercício que tem um ponto que é ali no meio da concêntrica, que a lombar ela é muito solicitada. Então, quando ela é muito solicitada, pessoas que têm, por exemplo, já ali uma lombar mais sensível, né, ou mais frágil, bastante cuidado. Por isso que a gente sugere começar com aqueles básicos para ir progredindo com o peso. E ainda, segurar. Então, esse aqui tem que ter um auxílio, né? Ou segura nos pés do profissional, do personal, enfim, ou no espaldar, para você ter uma segurança maior, até para você conseguir contrair melhor a musculatura. Né? Porque senão você vai ficar assim como se fosse um João Bobo, né? Vai para frente, vai para trás. Aí você vai aqui e vai aqui. Vai aqui e vai aqui. Você não progride de forma nenhuma. O peso aqui está só te balançando e não está trabalhando a musculatura como deveria ser trabalhada. Então, isso aqui que só tem 3 quilos, né? Claro, são 6 dobrado, mas, por exemplo, qualquer 1 quilinho aqui que você colocar, uma caneleira de 1 quilo cada lado já vai fazer uma grande diferença. Por isso que a gente sempre fala sobre o peso, né? A importância de você raciocinar que o peso é uma variável tão importante quanto qualquer outra variável. Então, tem outras formas de progredir também, além do peso, como por exemplo aqui numa caneleira. Tem mais com caneleira ou fechou esse aqui? Pode tirar a caneleira, porque daqui pra frente vai ficar um pouquinho mais pesado, daí a gente não consegue fazer com caneleira. Mas o que a gente vai fazer então? Vamos fazer o infra com deslocamento lateral, né, dos pés. Então os pés, ao invés de ir só anterior-posterior, né, pra frente e pra trás, a gente vai fazer para um lado e para o outro. Então a gente pega um ponto de referência, nesse caso aqui é o kettlebell. A gente pode botar qualquer coisa, na verdade, né? Pode botar uma bolinha, pode botar um pezinho, que for, só para o aluno ter essa referência dele ir para um lado e para o outro fazendo o movimento. E a gente tem que cuidar
para não ser um movimento muito elevado, né? Muito longo esse movimento. Ele é curtinho, tá vendo? Ele é só para um lado e para o outro. Então tem que cuidar para ele não jogar muito para um lado nem muito para o outro. Sempre só esse movimento curto. Então cuidado para não ser 1 metro de diferença entre um e outro, né? E aí tem 2 colocações importantes. A gente já começa a falar um pouco também de oblíquo, né? Já começa a falar um pouco de oblíquo. Também a gente consegue olhar para o core de uma forma muito mais eficiente, a importância disso, né? Esse é um ponto, né? Essas 2 coisinhas dentro de um ponto. Segundo ponto é o tronco, né? Ó, olha como é que eu tô. Eu não tô aqui. Ó. O aluno quer ver, né? Normalmente no infra a gente tem que tomar esse cuidado. Não, é aqui, ó, deitado. Eu tô com a minha cabeça encostada, eu tô fazendo o meu arco aqui na coluna lombar, o meu natural, e tô trabalhando aqui, ó. Inclusive eu tenho que trabalhar essa percepção que o objeto lá tem que ser, ó, bati no objeto. Se eu ficar olhando, ó, tem aluno que faz isso, né? Ou faz aquele tesourinha que você passou aqui, ó. Olhando aqui. Olha a minha postura, coisa feia. Não, é aqui, ó. Escápulas encostadas, ombro para trás. E você concentra a força na musculatura a ser trabalhada, porque senão a complexidade não faz sentido. Sim. Senão a complexidade não faz sentido. A complexidade é justamente por causa que o tronco está ali e você está mexendo no segmento inferior. Beleza, personal? Então, da mesma forma que você viu no Supra, que a gente mostrou banco, a gente mostrou polia, ou seja, outras estratégias além do solo, também você vai acompanhar algumas outras estratégias além do solo para trabalhar a musculatura mais focado na parte infraumbilical ali, né? A parte infraabdominal. Então, curte aí. Eu tenho certeza que vai fazer um diferencial aí na sua prática profissional, beleza? Agora, personal, nós vamos mostrar outras variações para você, conforme a gente comentou, para a musculatura mais com enfoque, né? no infra, digamos assim, que é a utilização do banco. Como você viu no Supra, né? A gente mostrou para você lá no Supra também, é possível fazer também no banco com uma musculatura do infra, né? Bem bacana, só que pensando, claro, que isso já é para um nível mais avançado. Já é um nível mais avançado, você tem que tomar conta disso aí para que o seu aluno consiga progredir corretamente, tá bom? Então tudo que você viu lá no infra, né? Agora há pouco você viu no infra ali em relação aos ensinamentos, tudo no solo, pode trazer para cá para o banco também, só que agora respeitando o que é este implemento. Então vou fazer, como é que faz aí? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai deitar agora, como esse banco é o declinado, a gente vai deitar com a cabeça no assento. Então a gente vai deitar como se fosse ao contrário do banco, né? Isso. E a gente vai segurar no assento ali, né? Como a gente já havia falado lá no começo dessa aula ali do infra, que a gente tem que segurar, né, para fazer o movimento. Então aqui a gente segura no próprio assento do banco, né? E faz o movimento de infra. Aí, exatamente. Tirando a lombar. Exatamente. E mantendo a lombar. A gente consegue fazer praticamente todos aqueles movimentos aqui no banco. Então a gente consegue fazer com as 2 pernas juntas, a gente consegue fazer alternando as pernas, a gente consegue fazer com as pernas flexionadas, estendidas. Então, tudo que a gente falou até aqui, a gente consegue transferir aqui para o banco declinado. Só que tem a dificuldade da inclinação do banco. Então, talvez para você que está começando aí na carreira de personal, né, ou tá estudando educação física aí, já estagiando, que você está conhecendo aí o mundo da biomecânica, o mundo da cinesiologia, do treinamento funcional e tal, você pode olhar assim para nós e dizer o seguinte: não, mas esses exercícios, eles são iguais no chão. Não são. O fato de você trabalhar com um banquinho aqui, que nem a gente falou lá no Supra, né? Que aqui deve estar mais ou menos uns 10, 15 graus de inclinação, mais ou menos, a gente não tem como dizer ao certo porque a gente não mediu, já faz uma diferença muito importante para um aluno que tem o nível avançado já. Então não dá para a gente colocar ele aqui para um iniciante. Tá? O intermediário até a gente pode botar o pezinho na água e ver como é que ele se comporta desde que já tenha dominado os exercícios no solo. Aí sim você já começa a ver se dá para colocar. Então talvez se você tem esse universo ainda com pouca experiência, como todos nós já passamos por aqui também, pode ser que seja nos seus olhos, é tudo igual. Não é tudo igual.
ok? Você vai perceber isso ao longo do tempo. Se você já é um personal experiente, que está aqui para pegar mais alguns ensinamentos, né, pegar mais algumas variações, você já entendeu que isso aqui pode abrir a sua cabeça em termos de criatividade. Então quer dizer que se eu colocar ele mais inclinado, eu posso trabalhar então uma complexidade maior. Com certeza. Então, se você tiver a possibilidade de fazer uns 20 graus, 30 graus, isso vai tornar. Então quer dizer que eu posso colocar caneleira. Claro, pode colocar caneleira. Então, a gente tenta trazer essas estratégias para você na nossa cabeça, imaginando que nós temos desde o estudante lá de primeira, segunda, terceira, quarta fase, que está estagiando ou ainda nem começou a estagiar, desde um aluno, como a gente tem vários alunos que já são especialistas, já tem pós-graduação e estão já no mercado de trabalho aqui já há bastante tempo e estão buscando conteúdo atualizado, com crivo científico, para poder entregar melhores resultados para os alunos e ter, né, mais clientes aí na sua carteira, né? Essa é a ideia. Sim. Show de bola. E agora a gente vai sair daqui do banco e a gente vai fazer um infra na barra. Infra na barra, então um nível também do avançado até já para extremamente avançado. Vai depender muito de força de core, né? Muito de força de core. Então vamos sair daqui, você já viu mais uma variação show de bola para colocar aí nos treinos dos seus alunos e vamos agora para infra na barra. Então bora lá fazer. Bom, pessoal, conforme nós falamos para você, vamos mostrar uma variação para indivíduos avançados, extremamente avançados, que é utilizando aqui a barra. No caso aqui no estúdio do Gustavo tem uma barra pronta aqui montada, mas também dá de fazer, por exemplo, num cross, né? Dá de fazer naquelas barras que tem no crossover ou na barra que tem na sua academia aí no seu estúdio, tanto faz. Vamos mostrar aqui porque já está montada aqui, tá? Então, a gente vai mostrar uma variação também de infra, só porque essa variação, ela é, como a gente estava falando, para indivíduos avançados para frente. Não dá para fazer para iniciante, não dá para fazer intermediário. Dá para fazer? Dá, mas ele vai fazer todo torto. Não é essa a ideia. A gente quer uma boa estabilidade, contração muscular eficiente, mas para isso é importante que o nosso aluno tenha um nível para isso. Como, por exemplo, eu não tenho nível para fazer isso. Né? Eu não tenho nível para fazer isso. Eu até consigo fazer, mas naquelas máquinas. Tem máquinas que simulam isso aqui. Né? Aquela máquina que você apoia os dois braços, né? Aqui aí fica suspenso, tem o encosto das costas e você consegue tirar um pouquinho a lombar. E é difícil, mesmo assim é difícil. Fazer ali 8, 10 repetições é difícil. Imagina aqui com o corpo totalmente suspenso, apenas com as mãos segurando na barra. Ou seja, esse exercício aqui, essa variação, o Gustavo vai apresentar para vocês que ele tem muito mais experiência, até porque ele treina mais a parte de treinamento funcional, então ele tem muito mais experiência para mostrar para vocês. Eu vou entrar mais aqui como um auxiliar e também uma parte mais técnica para a gente observar algumas coisas importantes nas câmeras que vocês estão vendo aí também. Ele utilizou aqui um pozinho ali, um pozinho mágico ali. Pozinho, esse é pozinho de magnésio? Esse? Pó de magnésio, isso. Pozinho de magnésio, tá? Ele utilizou aí para dar um pouquinho mais de aderência, isso é bacana se tiver a oportunidade, né? Se você tem essa condição de ter, na minha opinião é super válido, realmente dá uma aderência muito maior, segurança maior, vai ali, bota na mão e manda bala, principalmente se treina sério, né? Principalmente para quem treina sério, né? Então, aqui, barra, supino, né? Exercícios como esses, a gente acaba utilizando essa estratégia de pó, porque realmente faz diferença. Vamos fazer então aquele infra, show de bola, para mostrar para o nosso amigo personal. Ó, aqui já está uma dificuldade, ó, só de ficar nessa posição já é dificultoso, tá? A intenção é manter aqui o tronco reto e ele conseguir fazer a contração partindo então do movimento dos membros inferiores. Olha só, isso é muito difícil, tá? Muito difícil. A parede dele aqui está bem estabilizada. Isso aqui vem do core. Vem do treinamento do core que ele tanto desenvolve, tanto a gente explicou para você. Ah, mas olha só, o tronco... Acho que é bom descer um pouquinho aí, né? Para dar uma descansada, não? Bom, para não ficar ali. Ah, mas o tronco está balançando um pouquinho. Sem problema. Na minha visão não tem problema nenhum. Balançar um pouquinho. Duvido ficar reto, perfeitamente reto. Só se tiver perfeitamente reto, assim, que não mexe nenhuma mosca, nada. Acho bem provável, até mesmo pessoas bem avançadas. Vai ter um pouquinho, pouquinha coisa. Sim. O que não pode é aquele negócio gritante, aquele balanço gritante, tá? A musculatura está bem contraída? Tá bem contraída. Dá para ver a contração muscular e a tremedeira, né? E a tremedeira. Sim. E aí, por exemplo, pensando em angulação, o que tu sugere? Até 90? Como se fosse um L? Ou tu tenta passar um pouco mais? Eu sempre sugiro
que tenha o movimento do quadril também. Assim como a gente fez ali no solo, que tem a retirada da lombar do solo, é esse movimento pequeno, ele é pequeno, mas ele é significativo para a gente fazer na barra. Talvez aqui a gente consiga enxergar quando faz com o joelho flexionado. Então a gente faz esse movimento, ó. Então aqui seria 90 graus, né? Aqui é só isometria. Então a gente só tá em isometria do abdômen, né? Aqui, ó, fazendo esse movimento, por exemplo, trazendo aqui, ó, isso. Esse movimento aqui, então, ele tem uma maior ativação do abdômen aqui para fazer esse movimento. Então, é sempre o que eu recomendo. Por isso que eu até fiz com os pés flexionados, os joelhos flexionados, porque com os joelhos flexionados a gente consegue realmente fazer mais esse movimento. Com o pé mais estendido, que é o nome é twist to bar, né, que a gente chama, né, que é o pés na barra. Então, que é esse aqui, e jogar lá acima já é bem mais difícil. Então, esse movimento, jogando lá em cima, a gente acaba usando um pouco mais o ombro. Então, a gente acaba usando mais o ombro para fazer essa força, usando mais a dorsal para fazer essa força, e acaba tirando um pouco o foco do abdômen. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, o esquadro, que é esse aqui. Esse movimento se chama esquadro, que é isométrico, né? Isométrico, paradinho. E daí tem o movimento com os joelhos flexionados, que daí traz o joelho ao peito e volta. Traz o joelho ao peito e volta. Quando vai avançando. Isso. Ou seja, né? Totalmente avançado. Não tem nem como pensar num indivíduo intermediário fazendo isso. Iniciante nem pensar, né? Quem não consegue nem ficar na barra, né? Não consegue nem pendurar na barra, né? Já cansa já o braço. Só na hora de subir, ficar 3, 4 segundos ali, já cansou. Então tem uma consciência corporal bem elevada aí para poder executar esse exercício, né? Sim, com certeza. E suas variações, né? Exatamente. Tem que Show de bola. Bastante força, inclusive. Bastante força. Muita força, muita força. Legal. Então aqui a gente apresentou para você uma variação, e dentro dessa variação a gente já colocou alguns elementos importantes também para você pôr na sua prática aí. Beleza? Então a gente encerra, né? Cerramos a parte de infra. Acabou. Pelo menos os principais, né? Aqueles exercícios que nós acreditamos que são realmente eficientes e que tem bom suporte da literatura. E agora a gente vai voltar lá de novo para o chãozinho, certo? Isso. Vamos voltar lá para o chão de novo, explicar alguns elementos agora que pertencem à musculatura oblíqua e vamos até chegar de novo aqui na barra e aí a gente vai indo para o final. Mas tem mais um negocinho no final, fica aí então acompanhando a gente, beleza? Bora lá fazer então oblíquo.